Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Carlos, o Tonhão, e este vídeo é para a gente resolver as questões da OBMAP nível 3. Bom, eu vou fazer só as questões do nível 3, tá? E eu vou passar por todas elas rapidamente, então eu não vou entrar em detalhes não. Se por acaso você tiver alguma questão que você quer que a gente entre em detalhes, que a gente faça ali, esmiuça os detalhes dela, deixem nos comentários que depois a gente pode resolver, tá bom? Eu também só vou ler as questões uma vez, então eu sugiro, para quem ainda não tentou resolver as questões, que assim que eu terminar de ler, você pausa o vídeo e tenta resolver sozinho primeiro a questão. Se você já tiver feito, já tiver pensado, não tem problema. Mas se você ainda não viu essa questão, é muito importante que você faça isso. Beleza, então é isso. Então vamos comigo? Bora lá. Questão 1. Tipo aqueles probleminhas de pensar, né? Aqueles, você pensa no número, faz isso, faz aquilo, né? E é exatamente isso. Henrique pensou em um número, multiplicou por 3, somou 3, dividiu por 3, subtraiu 3, colocou a raiz cúbica, que é a raiz índice 3, e obteve 3 como resultado final. É uma brincadeira bem legal aí com o número 3, né? Qual é a soma dos algarismos do número em que Henrique pensou? Esse exercício de pensar em um número e fazer continhas, o melhor jeito de fazer é fazer de trás para frente. Na verdade, tem duas formas de fazer. Primeiro, você pode colocar um número x e começar a operar com ele. Fala aqui, ó, ele pensou em um número, multiplicou por 3, somou 3, dividiu por 3, subtraiu 3, tirou a raiz cúbica, né, que é a raiz índice 3, e o resultado deu 3. Então essa é a conta que ele fez com esse número x que ele pensou. O que de fato vai acontecer é que, para eu achar esse x aqui, eu vou fazer todas essas operações de trás para frente. Então eu vou fazer exatamente isso daqui, ó. Pego 3, vou fazer ele ao cubo, tá? Porque o contrário de tirar a raiz cúbica é elevar ao cubo, vai dar 27, correto? Aqui eu estou subtraindo 3, então eu vou somar 3, 30. O resultado aqui eu estou dividindo por 3, então eu vou multiplicar por 3, que dá 90. Aqui eu estou somando 3, então eu vou subtrair 3, 87. E aqui está multiplicando por 3, certo? Então eu vou dividir por 3. 87 dividido por 3 dá 29. Mas não tem 29 aqui, por quê? Ele está te pedindo aqui, ó, qual é a soma dos algarismos dos números que ele pensou. Então é só fazer 2 mais 9, 11. Letra A. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Bora para 2? Questão 2. Os números x e y são tais que 80% de x é igual a 20% de y. Qual das igualdades abaixo é verdadeira? Então, o que a gente vai fazer? Tentar achar o x e o y, né? Na verdade, não eles, mas uma relação entre eles, aqui, uma equação que seja verdadeira com relação a eles. Quando ele fala 80% de, tem aquele negócio do de vira vezes, tá? E aí a gente vai fazer x vezes o quê? 80%. Toda vez que a gente estiver falando de porcentagem, gente, isso é um número que é fração de 100. Tá? 80% significa 80 sobre 100. Se você preferir, pode escrever 0,8 também, que não tem problema. Mas vamos trabalhar aqui com 80 sobre 100. Então é 80 sobre 100 de x. E está dizendo que isso é igual a 20%, ou seja, 20 sobre 100 de y. Ok? A partir daqui é só simplificação de fração. Tá? Então aqui, ó, o 0 pode simplificar com 0, o 0 pode simplificar com 0. Aqui ficou 8 sobre 10. Tá? Esse 10 pode cancelar com esse 10 aqui. O que a gente tem sobrando aqui é 8x igual a 2y. A gente vai lá para as respostinhas aqui, né? Eu tenho x isolado, não tenho? Vamos ver se o x isolado aqui, só que o x não tem nenhuma fração. Então eu sei que o 8 é divisível por 2. Então eu vou passar o 2 para lá, porque aí não vai ficar fração. O 2 vai dividir o 8. Tá bom? Então vai ficar assim. O 2 passando para lá fica 8 sobre 2x é igual a y, né? Ou seja, o y é 4x. Aqui é x igual a 4y, ao contrário, né? E aqui é 4x igual a y, que é a mesma coisa que está aqui. Y igual a 4x, 4x igual a y. Letra E. Beleza? Próxima. Questão 3. A professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes e cometeu um erro ao escrever a nota da aluna Aline.
coitada da Aline, registrando 3,6 ao invés de 8,6. Com esse erro, a média das notas foi de 7,2. Qual passou a ser a média das notas depois de corrigido o erro? Bom, essa é a hora que você dá um pause aí e tenta resolver sozinho, tá? O que tem nessa questão aqui? Média. Precisa saber esse conteúdo, né? Você precisa saber calcular a média. Então, como é que a gente calcularia a média das notas dos alunos dessa classe? O que a gente faria? A gente pega a soma das notas primeiro. Você soma todas as notas. Pega a nota da Aline, da Beline, da Celine, vai até a Zeline, se tiver lá. E divide por o número de alunos. Vamos botar um N grandão aqui. Quando eu faço isso, vai dar a média. Tá bom? A média a gente costuma tratar com a letrinha assim, x barra. Agora, esse número Nzão aqui a gente tem, que é 25. Correto? Então você está somando todas as notas e deu um determinado valor. Esse número aqui, o que ele disse para a gente? Ó, gente, isso aqui deu 7,2, só que com a nota errada. Bom, qual que foi a diferença do erro aqui? De 3,6 para 8,6, a diferença é de 5 pontos. Tá? Coitada da Aline. Deu 5 pontos de diferença aqui. O que está acontecendo nessa conta aqui? Quando eu for corrigir essa conta, isso aqui está dando um númerozão grande aqui, né? Eu não sei que número é esse aqui. Vou chamar de Nzão, eu já usei, né? Vou chamar de, sei lá, vou chamar de Y. Tá bom? Esse Y aqui é a soma de tudo. O que vai aumentar nesse valor aqui do Y? Vai aumentar só os 5 pontos que a professora ficou devendo para a Aline. Então, essa conta aqui do numerador, que está em cima, vai ser Y mais 5, concordam? Porque eu estou só somando 5 pontos. Dividido por 25, tá? E isso aqui tem que dar um número novo, que eu não sei qual que é. Mas, olha só, a fração eu posso separar o numerador. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Y sobre 25 mais 5 sobre 25, correto? Eu posso fazer isso. Só que o y sobre 25, eu já sei quanto vale. Quanto que vale esse y sobre 25 aqui? É o valor que eu tinha antes. Isso tudo aqui de antes era y dividido por 25, que era 7,2, correto? Então é a média anterior. Então esse negócio aqui vale 7,2, ou seja, é 7,2 mais 5 sobre 25. 5 sobre 25 é a mesma coisa que 1 sobre 5, não é? Eu simplifico aqui, ó, fica 1 e aqui fica 5. 1 dividido por 5 é 0,2, então esse aqui é mais 0,2. Portanto, a nota vai ser 7,4. 7,2 mais 0,2, 7,4. Tá bom? Letra B aqui. Beleza? Próxima questão. Questão 4. Gente, essa questão aqui para mim é a melhor de todas. É a mais legal. Essa é a questão mais Olimpíada de Matemática de toda essa OBMEP. Porque ela não tem nenhum conteúdo específico e você precisa quebrar a cabeça para resolver. E você vai tendo um monte de plot twist enquanto vai resolvendo, né? Então, essa é uma questão que você tem que tentar resolver, né? Mesmo se você tentou na prova e errou, tenta de novo. Pensa com carinho, com jeitinho que dá para resolver. Ela te leva para o raciocínio certo, né? Ela é uma questão didática. Vamos ver o que ela está falando. Olha só. A travessia de um deserto dura 6 dias. E uma pessoa consegue carregar comida e água para apenas 4 dias. Né? Porque senão ela carrega, foi muito pesado e tal, etc. Enfim, só consegue carregar a comida para 4 dias. Omar quer atravessar esse deserto com a ajuda de alguns amigos, que podem lhe dar parte de seus suprimentos e retornar ao ponto de partida. Então aqui a gente começa a pensar numa estratégia. Ó, não consigo carregar comida até o último dia. O que eu vou fazer? Vêm os amigos comigo até parte do caminho, eles voltam e me passam a porção de comida que eles têm, né? Qual é a quantidade mínima que devem iniciar a travessia com Omar para que ele consiga atravessar o deserto e seus amigos retornem ao ponto de partida? Bom, gente, tem várias formas de a gente tentar fazer, né? O que eu fiz quando eu tentei fazer essa questão? Primeiro eu pensei que não dava, né? Custei para entender o que tinha que fazer. Se você não entendeu, dá um pause e lê de novo para você entender certinho o que está acontecendo. Mas
Primeiro eu tive que ler de novo, né? E começar a pensar, olha só, a travessia dura 6 dias. Ele leva ração para 4 dias. Então, eu vou chamar de ração diária, tá? Ração diária de comida. Bom, eu fui logo de cara no 2, na verdade. Eu achei que o 2 dava e tentei fazer. E como deu, eu vi que com 1 não ia dar, né? Mas qual a estratégia que eu sugeriria para tentar fazer essa questão? É começar pelo 1 e ver se daria para ele fazer essa viagem incomodando apenas um amigo, né? Então, olha só, você tem que pensar que ele tem aqui, ele está partindo aqui do dia 0, né? Do início, e vai até o dia 6, tá? Aqui, 3, 1, 2, assim, tá? Pensa que você tem essa estrutura aqui. Sozinho, ele ia durar até o dia 4 só, correto? Chegar até o dia 4, acabou a comida, ele não consegue terminar. Se ele for com mais um amigo, eles conseguem levar 8 rações. 8 rações diárias, 8 comidas que eles vão levar. Bom, aí o que ele teria que fazer, né? Ele vai andando direto e o amigo volta em determinado momento. O amigo só consegue caminhar por 2 dias, né? Porque ele precisaria de comida para voltar, né? Só que ele caminha 2 dias e precisa voltar durante 2 dias. Como ele está levando 4 rações, ele vai usar 2 rações para ir, 2 para voltar, acabou a comida dele. Ele não consegue passar nada para o Omar. Não é isso? Não tem jeito dele passar a comida dele para o Omar. Bom, então, o único jeito de alguém, primeiro dia, passar a comida para o Omar é andando um dia só. Porque olha só, se a pessoa vai e volta, ela está gastando 2 rações. Essas 2 ela pode passar para o Omar. Então ela foi, voltou e passou 2 rações para o Omar. Não é isso? Então olha só, o Omar ele vai andar um dia e vai receber 2 rações. Qual que é o problema dele receber essas 2 rações? É porque ele também só andou um dia. Se ele só andou um dia, ele tinha 4 rações, andou um dia, passou a ter 3 rações. Com essas 2 que ele vai ganhar, ele teria 5. Só que 5 é pesado demais para carregar. Entende qual é o problema de uma pessoa só? A princípio pareceria possível, né? Mas o problema é a capacidade da mochila. Ele não consegue levar 5 rações de uma vez. Então eu preciso de mais um amigo, né? Com mais um amigo deve dar. Ó, o amigo 1 vai fazer esse trajeto. Ele vai andar um dia, né? Então agora, ó, em vez de 8, eles têm o total de 12 rações, tá? 4 para cada amigo, né? Tem 4 cada um, ok? Então o primeiro vai e volta um dia e gasta 2 rações. O que ele vai fazer? Ele vai passar essas 2 rações para outros 2 amigos, tá? Então ele zerou essas 4 aqui, vai passar uma para o Omar e uma para o outro amigo, tá? Então eles chegaram aqui no final do primeiro dia de caminhada, o Omar e o amigo, eles estão com a mochila cheia. Aqui nesse ponto eles têm 8 rações, concordam? 4 do Omar e 4 do amigo, porque eles comeram uma nesse primeiro dia e ganharam uma de volta. Então eles estão partindo deste ponto com 8 rações. Essa que é a situação que a gente tem agora. Bom, o que o amigo do Omar vai fazer? Ele consegue ir mais um dia, certo? E voltar 2 dias. Não é isso? Com isso ele vai gastar 3. Então eu estou aqui, naquela situação agora, eu tenho o Omar e o amigo. O que ele vai fazer? Ele vai andar um dia e voltar 3, tá? Voltar 2. Então ele gastou 3 aqui. Ele tem uma ração. Essa uma ele vai passar para o Omar, tá certo? Então é como se o Omar estivesse saindo desse dia aqui, do dia 1, com essa uma ração a mais aqui, mais as 4 que ele já tinha. Então ele tem 4 aqui nesse dia, o Omar tem 4 aqui. Ele andou 1 aqui, ficou com 3. O amigo dele passou uma para ele ficou com 4. E ele só precisa de 4 para terminar os 4 dias de caminhada. Beleza? Me conta aí se você pensou diferente. Eu acho que tem outras formas de pensar nessa questão aí. Fala aí para mim nos comentários o que vocês acharam aí. Para mim, gente, essa é a questão mais OBMAP que tem, né? Mas comenta aí, deixa seu comentário. Aproveita que você já vai comentar. Deixa aí um tininho também no vídeo aí para nós. Vamos pro próximo? Bora! Questão 5. Uma fábrica recebeu uma encomenda de 100 kg de bombons para entregar em 10 dias. 10 por dia.
Após 5 dias, seus 3 funcionários produziram 20 kg de bombons, ou seja, não vai dar tempo. A metade do tempo eles fizeram só 20, não vai dar tempo. No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo? Supondo-se que todos os funcionários trabalham a mesma produção diária. Gente, isso aqui é um problema clássico de regra de 3. Depois você me fala como que você fez aí. Mas é um problema clássico de regra de 3. Eu vou trabalhar só com o que falta. Falta 80 kg para entregar, certo? E eles têm 5 dias para fazer isso daqui, beleza? Bom, os dias aqui são os mesmos que eles fizeram aos outros 20 kg, não é isso? Bom, então o que eu vou fazer? Olha só, é 5 dias, 5 dias, então já está na mesma quantidade de tempo. Eu não preciso preocupar com isso, mas ó, em 5 dias, 3 funcionários fizeram esses 20 aqui. Ok? Agora eu preciso que faça 80 nos mesmos 5 dias, tá? Eu tenho outros 5 dias para fazer isso daqui. Bom, é uma regra de 3 tranquila, tá? Põe aqui um X, faz e faz a continha, tá bom? Mas só que aqui está tão claro qual que é a proporção, você não precisa fazer a regra de 3. De 20 para 80, multiplicou por 4, correto? Então, de 3 para esse valor aqui, eu tenho que multiplicar por 4 também. Então, aqui são 12. Ou seja, eu preciso de 12 funcionários para fazer esses 80 aqui. Aí você vai lá e marca o 12, mas não é 12. Porque ele não perguntou quantos funcionários eu preciso. Está perguntando quantos funcionários extras. Quantos funcionários eu tenho que contratar a mais. Então, para saber quantos eu tenho que contratar a mais, 12, tira os 3 que a gente já tinha. Preciso de 9 funcionários a mais. Muito cuidado com isso, tá? Finalzinho das questões aí. Tranquilaça, né? Próxima. A questão 6 é aquela do Pinóquio. Então, mesmo quem não fez aí deve ter ouvido falar aí das polêmicas da questão do Pinóquio, né? O pessoal tá empolgado aqui com o chapéu do Pinóquio. Teve gente que foi até assistir o desenho de novo para saber qual era a cor do chapéu dele, né? Mas esse aqui é um clássico probleminha daqueles de verdadeiro ou falso, tá? E que tem um bonequinho que fala a mentira, tem outro que fala a verdade. Nesse caso aqui só tem o Pinóquio e a gente está considerando que ele sempre mente. Então, admita que sejam válidas ambas as seguintes sentenças. 2 sentenças, e elas são verdadeiras. O Pinóquio sempre mente. Isso é verdadeiro. Então ele está mentindo. E o Pinóquio disse: todos os meus chapéus são verdes. Chapéus, viu, gente? Não chapéus. Todos os meus chapéus são verdes. Isso é mentira. Tá bom? Aí pergunta: podemos concluir dessas 2 sentenças que, antes de concluir qualquer coisa, a gente precisa saber o que é negar essa afirmativa aqui. O que significa negar que todos os meus chapéus são verdes? Negar essa afirmativa, muita gente vai, em vez de negar, vai fazer o oposto. E negar não é fazer o oposto. O oposto dessa afirmativa seria dizer que nenhum dos chapéus é verde. Tá bom? Nenhum dos chapéus é verde. Isso seria o oposto. Mas o que a gente tem aqui, o que a gente tem que encontrar é a negativa. Ou seja, o que é dizer que essa afirmação é falsa? Se ele está dizendo uma mentira, quer dizer que ele tem pelo menos um chapéu que não é verde. Tá bom? Ele tem pelo menos um que não é verde. E aí vamos nas alternativas. As alternativas vão dizer o seguinte, ó. Primeiro, Pinóquio tem pelo menos um chapéu. Foi o que eu acabei de falar. Pinóquio tem pelo menos um chapéu que não é verde. Tá? Essa é a conclusão aqui. Bom, aí depois ele diz, ó. Pinóquio tem apenas um chapéu verde. Não. Pinóquio não tem chapéus, também não. Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde, também não. E Pinóquio não tem chapéus verdes, né? Esse não tem chapéu verde seria o oposto lá que a gente falou, né? Que também não é. Então a negativa, dizer que isso aqui é uma mentira, é dizer que ele tem pelo menos um chapéu que não é verde, tá bom? Que não é verde. Essa questão talvez dê um pouco de polêmica, porque quando a gente diz que o Pinóquio ele está mentindo, ele poderia estar mentindo sobre ter chapéus, né? Ele fala, todos os meus chapéus são verdes. Ele poderia estar mentindo sobre ele ter chapéus. E muita gente marcou a alternativa C. Eu até pensei, talvez essa questão poderia ser até anulada depois, porque tem mesmo essa possibilidade, né? Se ele está mentindo sobre isso, ele poderia não ter nenhum chapéu também, né? Mas aí, assim, a gente entra num argumento que é um pouquinho mais matemático, um pouquinho mais técnico, que é o seguinte: se ele não tem chapéus, o conjunto dos chapéus dele é um conjunto vazio.
E a gente tem um argumento por vacuidade na matemática, nome bonito, né? Vacuidade, que é vácuo, né? Vem de vácuo, vem do vazio. Esse argumento por vacuidade é o seguinte: você tem um conjunto vazio, qualquer afirmação sobre esse conjunto é falsa e qualquer afirmação sobre esse conjunto também é verdadeira. Tá? Então ele dizer todos os meus chapéus são verdes poderia ser considerado uma afirmação falsa se o conjunto é vazio, se ele não tem nenhum chapéu. Mas também poderia ser considerado uma afirmação verdadeira se o conjunto é vazio. Tá? Então a gente tem aqui tem um problema aqui que é mais técnico, mais teórico. Eu não sei se o pessoal estava pensando nisso quando elaborou a prova. Né? Eu marquei diretamente a letra A quando eu fiz essa daqui, por causa da negativa aqui. Quando essa afirmação é falsa, é exatamente do jeito que eu falei. Tem pelo menos um chapéu que não é verde. Beleza? Chega. Vamos para 7. Questão 7, pessoal. Laura colou 27 cubinhos, alguns brancos e outros cinzentos, né? É porque não tem o preto, né? Cinzentos, tudo bem. Formando um cubo maior. A figura mostra duas vistas desse cubo, ambas com a mesma face em contato com a mesa. No máximo, quantos cubinhos brancos Laura usou para montar o cubo? Então olha só que legal essa questão. O cubinho ou ele é todo cinza, assim, ou ele é todo branquinho, assim, certo? Então a gente tem que ter uma visão tridimensional e boa para a gente poder descobrir quantos são os brancos e quantos foram os pretos que ela usou. A informação importante aqui é que a mesma face está em contato com a mesa nas duas situações. E observa que o exercício mostra para a gente as quatro faces laterais do cubo. Essa aqui é a face superior e essas aqui são as faces laterais. Observa que aqui, ó, esse cubinho que está sozinho, ele veio para o lado de cá. Significa que virou totalmente para o lado de cá. Né? As duas faces que estavam lá no fundo, essas duas aqui, elas vieram para frente agora. Tá? Então a gente só não enxerga a face de baixo. E aí como é que a gente pode contar isso? Bom, eu fiz da seguinte maneira. Primeiro eu contei os cubinhos da parte de cima aqui, ó, tá? Da face superior. Na face superior tem 5. Então pronto, já matei esses 5 aqui. Então para tudo que eu fizer a partir de agora, eu vou desconsiderar essa parte superior. Por quê? Porque esses cubinhos aqui, ó, eles estão na parte superior, né, na face de cima, mas também estão nas faces laterais. Nessa aqui da frente é de lá. Então, na hora de contar, eu não vou contar com esses aqui, vou contar só os outros. E aí, minha estratégia foi o seguinte: em vez de contar já excluindo, contei tudo e depois eu excluí o que tem em comum. De que forma? Nessa face tem 1, 2, 3, 4. Correto? Nessa tem 1, 2, 3, 4. Então eu contei 8 aqui. Agora, essas duas faces são as que estão no fundo. Eu vou contar elas agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então aqui eu tenho mais 7. Bom, mas aí qual que é o problema? O problema é, olha aqui, esse mesmo cubinho tem 2 pinguinhos, não tem? Porque eu contei ele 2 vezes. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir aqueles que eu contei 2 vezes, porque aí eu faço uma contagem só. Então esse aqui que eu contei 2 vezes, eu vou contar agora negativo, vou fazer menos. Vou até marcar ele de outra cor aqui, ó. Vou marcar ele com esse azul aqui, ó. Esse daqui eu contei 2 vezes. E aí vou fazer menos aqui. Menos 1. Agora, essa quina aqui, ó, quando ele fez esse giro, veio para cá. Então esse pinguinho aqui também é o mesmo desse aqui. É o mesmo cubinho daqui. Beleza? Então esse daqui é o mesmo daqui. Então, menos 1 aqui também. Eu tenho menos 1 do outro. E tem esses 2 aqui, ó, que são esses mesmos 2 aqui. Quando a gente gira para lá, essa face vem para cá, não é? E aí eu tenho menos 2 aqui, ok? Beleza, é só isso aqui? Não, né? Por que não é só isso daqui? Porque ele pergunta, ó, no máximo, quantos cubinhos Laura usou para montar esse cubo grandão aí? Por que ele pergunta no máximo? Porque tem 2 cubinhos que a gente não consegue enxergar de jeito nenhum, que são os que estão bem no meio aqui, ó, só que embaixo. Tem um que está lá no meio, tá? Ele está escondido mesmo, a gente não consegue ver ele de jeito nenhum, tá bem lá no meio. E tem um outro que está no centro da face inferior, no centro dessa face de baixo.
a gente também não consegue ver, tá bom? Como ele pergunta no máximo quantos cubinhos brancos ela usou, eu vou supor que os 2 são brancos, e aí eu vou somar mais 2 aqui. E aí é só fazer essa conta. Primeiro eu vou cancelar aqui, ó, esse 2 e 2 aqui, e aí soma aqui, ó, 15 mais 5, 20, menos 2, 18. E aí eu tenho aqui, letra D, 18. Beleza? Me conta aí, fácil, difícil essa questão? Como que você fez ela? Vamos para a próxima. 8. Um professor de educação física precisou escolher dentre seus alunos uma equipe formada por 2 meninos e uma menina. Ou por 2 meninas e um menino. Tá? Então esse aqui é o importante, ó. Por 2 meninos e uma menina, ou 2 meninas e um menino, ok? Ele observou que poderia fazer essa escolha de 25 maneiras diferentes. Quantos meninos e meninas são alunos desse professor? Então esse aqui é um problema clássico de análise combinatória, só que agora ele a gente está resolvendo ele de forma invertida, né? Ele não me diz quantos alunos tem inicialmente e me diz de quantas maneiras é possível fazer essa escolha. Então aqui ele está me dizendo, ó, dá para fazer de 25 maneiras. Quantos alunos eu tinha inicialmente, tá? Então a gente tem que usar a combinação. Eu não vou falar aqui com detalhes sobre o que é a combinação, mas eu tenho esse vídeo aqui, que você pode dar uma olhada nele, que é exatamente sobre isso, tá? O que é a combinação? É você escolher dentre um grupo de pessoas um grupo menor, né? Então no caso aqui eu tenho uma quantidade de meninos e uma quantidade de meninos. Não sei, vou dizer que X é meninas, tá? Meninas. Pô, ficou Natal aqui, né? X, eu tô com preguiça. Aqui, vamos escrever aqui embaixo. X, meninas, tá? E Y, meninos. Meninos, ok? Quantidade de meninas, quantidade de meninos. E aí, olha só. Primeiro eu preciso de 2 meninos e uma menina. Então seria aquele negócio da combinação. Combinação de Y, meninos, escolhe 2, certo? Vezes a combinação de X meninas, escolhe uma. Aí eu tô falando ou então, quando eu falo ou, eu tenho aqui uma soma, tá? Porque eu estou dividindo em duas situações diferentes que são excludentes. Ou então é 2 meninas e um menino. Quando for 2 meninas e um menino, é C, X escolhe 2, tá? Combinação de X escolhe 2. E aqui, combinação de Y escolhe 1, tá bom? Dá pra gente não usar a combinação? Dá também. Dá também para a gente não usar a combinação. A gente poderia fazer da seguinte maneira. Isso aqui já é o resultado das combinações, tá? Essa combinação que a gente está falando aqui é aquela formulinha lá, clássica lá da combinação, tá? Então tem um jeito sem a fórmula da gente fazer, que é o seguinte. Posso contar de quantas maneiras eu escolho a primeira menina. É o primeiro menino, Y. De quantas maneiras eu escolho o segundo menino. É Y menos 1. E multiplico tudo. Dividido por 2, por quê? Tanto faz a ordem que eu faço essa escolha, tanto faz quem é o primeiro menino, quem é o segundo menino, né? A escolha do grupo é sempre a mesma. Isso aqui é o mesmo resultado que vai dar essa continha aqui da combinação, tá, gente? Vezes, e aqui é simples, porque eu tenho de X meninas eu tenho que escolher uma. Quantas opções eu tenho? X. Então aqui vezes X, tá bom? Mas, e aqui vai ser invertido. Eu tenho X maneiras de escolher a primeira menina, X menos 1 de escolher a segunda menina, divido por 2, porque não tem primeira e segunda, vai ser sempre a mesma equipe. E vezes Y, que é o número de opções de meninos que tem. O que a gente sabe é que esse resultado tem que dar 25. É isso que a gente sabe. 25, beleza? Aqui deixou de ser um problema de análise combinatória. Né? Passa a ser um problema de equação, de relação. Né? Eu tenho uma relação entre duas variáveis, x e y, e eu tenho que tentar achar o valor de x e de y. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que tentar simplificar essa expressão da melhor maneira que eu puder. E o jeito mais simples que eu consegui encontrar foi o seguinte. Eu tenho aqui um y, um x e um 2 embaixo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um x, um y e um 2 embaixo. Isso aqui é fator comum, gente. Tudo isso aí está em comum. Então eu vou colocar em evidência assim, ó. xy sobre 2. E aí coloco aqui entre colchetes. Daqui a pouco eu vou eliminar esse colchete. O que sobrou? Aqui, tirando o x, o y e o 2, sobra y menos 1, correto? Aqui, tirando o x, o y e o 2, sobra x menos 1. Isso aqui tem que dar 25, ok? Então eu tenho x, y sobre 2, que multiplica x mais y menos 2. Isso aqui tem que dar 25. Você fala, e agora?
Isso aqui tem infinitas soluções, porque eu tenho duas variáveis, né? E uma equação só. Isso aí vai dar infinitas soluções, não consigo resolver. Ah, mas consegue, por quê? Aqui a gente está falando de números inteiros. X e Y tem que ser números inteiros. E aqui tem que dar um número inteiro. Inteiro positivo, né? Que é quantidade de meninos, quantidade de meninas. Não pode ser fração, decimal, número irracional, nem nada disso. Então, basta observar que aqui eu tenho um produto, ó. Um produto de dois números, tá? Que é uma multiplicação. X vezes Y sobre 2 vezes esse cara. Esse aqui tem que ser o número inteiro. Positivo também, porque tem mais de 2 meninos e mais de 2 meninas, com certeza. E aqui, x vezes y, eu sei que tem que ser um número par, porque quando eu divido por 2, não está dando decimal, está dando alguma coisa par, né? Então, um dos dois, pelo menos, tem que ser um número par. Beleza? E aí, como é que eu faço para fazer essa análise? Eu olho para o 25. 25 só tem uma fatoração, que é 5 ao quadrado. É 5 vezes 5, beleza? Então, esses fatores aqui tem que ser 5. Ou seja, o xy sobre 2 tem que dar 5. E o x mais y menos 2 também tem que dar 5. Agora, aqui só pode ser 10, né? 10 sobre 2, 5. X vezes y tem que dar 10, não é? Tem que ser 10. Então, x é 2 e y é 5. Acho que é o único jeito de fazer. Ou um é 10 e outro é 1, mas não pode ser, tem que ser maior do que 2. Então, aqui x é 5 e y é 2. Aí, confiro com esse daqui. Se for 5 e 2 aqui dá certo? 5 mais 2 menos 2, 5, né? Então dá certo. Resolve as duas equações aqui. Resolve a primeira, que é essa aqui, x vezes y igual a 10. E resolve a segunda também, x mais y menos 2 igual a 5. Ok? Então x é 5 e y é 2. Poderia ser o contrário? Y 5 e x igual a 2? Também poderia. Tanto faz. Aqui ele não está perguntando exatamente quantos meninos e quantas meninas que tem. Está perguntando a soma dos dois aí. Beleza? Então, quantos meninos e meninas são alunos desse professor? É a soma 7. Essa eu achei que ficou meio confuso. Se você achou que ficou meio confuso aí, comenta aí pra gente, fala como é que você pensou. E se você não tiver entendido alguma coisa, a gente pode resolver. Todas as questões, gente, eu posso depois fazer com detalhes, se vocês quiserem. É só comentar aí. Tá bom? Vamos pro próximo, então. Questão 9. O fabricante diminuiu a quantidade de chocolate em uma caixa de 250 gramas para 200 gramas, mantendo o preço da caixa. Essa é a estratégia utilizada aí pelas empresas atualmente, né? Em vez de você aumentar o preço, você diminui a quantidade e mantém o preço, que significa a mesma coisa que aumentar o preço, né? Qual foi o aumento percentual do grama do chocolate? Então, nessa questão que dá pra gente perceber isso, né? Quanto que está aumentando no preço, diminuindo a quantidade que vem na caixa, quantidade de biscoitos que vem numa caixa. Então, vamos lá, olha só. Ele reduziu de 200 gramas, de 250 para 200 gramas. Bom, quando a gente está pensando em porcentagem, a gente pode trabalhar com um valor de referência. Ou então poderia trabalhar com uma letra. Poderia trabalhar com a letra P de preço. Esse era o preço, P. Mas para a gente se confundir menos, a gente pode dar um número para essa letra aqui. Tá bom? E esse número pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Então, que seja um número bom para a gente dividir por 250. Porque aí a gente tem algo que não é decimal, né? Por exemplo, eu posso dizer que o preço do chocolate era R$1.000, tá? É ovo de Páscoa. Era R$1.000 esse chocolate aí. Então, quando eu divido 1.000 por 250, eu encontro quanto que custa o grama do chocolate. R$1.000 para 250 gramas. Eu sei que eu vou ter aqui R$4. R$4 por grama. Beleza? E quando eu diminuo a quantidade, faço 1.000 sobre 200, eu passo a ter um chocolate que custa R$5 por grama, né? Então eu tenho aí essa referência, né? R$4 por grama e R$5 por grama. Aí eu faço a porcentagem desse negócio aqui, né? Vou trabalhar com a porcentagem. Eu sei que 4 era o preço de 100%. E aí faço a regra de 3 aqui. Então 5 vai ser quantos por cento? Fica 4x igual a 100 vezes 5. 100 vezes 5 sobre 4. Posso simplificar aqui. Fica 25 e 1 aqui, antes de multiplicar. Então x é 5 vezes 25, que é 125. Beleza? Então o novo preço do chocolate, o novo preço do grama do chocolate é 125% do preço antigo. Ou seja, é 25% mais caro. 25%. Tá bom? Essa não é difícil, não.
mas é um raciocínio que, se você não estiver acostumado, não sai rápido também não. Questão 10. Essa questão também eu achei bem legal. Ela é outra de cubo, né? O pessoal tá gostando de cubo dessa vez. E fala assim, ó: João montou 8 dados idênticos a partir da planificação da figura. Então, a partir dessa figura aqui, ele montou 8 dados, tá? E com eles formou um cubo. Então, formou esse cubo maior aqui. Qual é a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces do cubo? Tá? Se você ainda não pensou nessa questão, dá um pause e pensa nela agora, rapidinho. O negócio é o seguinte: você precisa encontrar primeiro quais são as faces opostas, e isso a gente só vai conseguir na planificação do cubo. Um jeito que a gente consegue olhar facilmente aqui, ó, primeiro, o 6 está oposto ao 4, não é? São faces opostas aí, está oposto ao 4. Então eu tenho 6 com 4 opostas. E a outra aqui, ó, quando eu enrolar isso aqui, vou dobrar aqui, dobrar aqui, dobrar aqui, né? Primeiro, e enrolar. Então eu dobro isso para lá, dobro esse para lá e dobro esse também. Esse 3 aqui vai encostar lá no 2. Né? Então observa que o 3 vai ficar oposto ao 1, não é isso? E o 2 vai ficar oposto ao 5. Tá bom? Se você não enxergou isso aí, tenta olhar isso aí direitinho que dá para ver, né? O 3 está oposto a 1 e o 2 está oposto ao 5. É 3 com 1 e 2 com 5, ok? Bom, e aí, olha só, do lado de fora, aqui, quando eu montar esse cubo com 8 dadinhos, né? Quando eu montar ele aqui, vai acontecer o seguinte: as faces que ficam viradas para fora, elas estão sempre nesse triedro aqui, ó. O triedro é essa figura aqui, ó, né? Onde eu tenho esses 3 arestas ligadas. Então tá bem nesse triedro aqui. Então eu tenho que ver quais triedros eu consigo formar com um dadinho, né? Quais são os triedros que eu consigo? Por exemplo, quando eu dobro esse 2 aqui e dobro esse 6, eu fico com 1 do lado do 2 do lado do 6. Eu poderia colocar um triedro com 1, 2 e 6. Correto? Ou poderia fazer um triedro com 5, 4 e 3. 5, 4 e 3 aí. Beleza? Agora, qual que é o menor triedro que eu consigo aqui com essas faces aqui? É só pensar que eu nunca vou conseguir colocar uma face dessa com a que está oposta a ela. Correto? Eu consigo fazer um triedro de qualquer jeito com 1. Pega 1 e pega todos que estão em volta dele aqui. Eu só não consigo colocar 1 junto com o 3. E não consigo colocar os que são opostos também. Por exemplo, se eu escolhi o 1 e o 2, eu não consigo escolher o 5, porque o 5 é o oposto do 2. Então eu tenho que começar a escolher. Como eu quero a menor soma possível, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o 1 primeiro. Tá? Eu quero que o 1 apareça aqui de qualquer jeito. O 1 vai aparecer. Depois do 1, eu posso escolher qualquer um que está em volta dele. Ó. Esses aqui estão em volta dele. O 3 é o oposto, é o único que eu não posso escolher. Então eu escolho qualquer um que está em volta dele. Quem que eu vou escolher? Se eu quero a menor soma possível, eu vou escolher o 2. Então eu posso escolher o 2, porque o 2 não é oposto a 1. Então eu peguei esse e peguei esse. Beleza? Quais que eu posso escolher agora? Eu só não posso escolher o 5 e o 3, porque eles são opostos. Então eu tenho o 6 e o 4 para escolher, né? Aí vou escolher, obviamente eu vou escolher o 4. Então eu consigo formar sempre esse triedro, e aí eu giro esse dadinho, encaixo ele ali, eu sempre consigo ter essas faces olhando para fora, né? As faces 1, 2 e 4 olhando para fora, não necessariamente na mesma posição, na mesma ordem aqui, mas sempre essas 3 olhando para fora. Então eu tenho 8 cubos, todos com essa mesma soma aqui. Essa soma deu 7. 8 vezes 7, 56. Tranquila essa, né? E fala aí o que você pensou dessa questão. Bora para a próxima. Gente, a questão 11 também eu acho ela bem bacana. Olha só. Você tem uma escola que foram criados 3 clubes com 15 alunos cada. Nenhum aluno participa dos 3 clubes, mas os alunos podem participar de mais de um clube. Quantos alunos, no mínimo, participam desses clubes? Aí outra questão também de mínimo e máximo e tal. Uma forma de começar a fazer essa questão é por conjuntos, né? A gente costuma aprender conjuntos no primeiro ano, e é aquele negocinho, né, de você fazer assim, aquelas 3 bolinhas. Faz isso aqui. Que bolas bonitas, né? E aqui eu tenho 3 clubes, né? E aqui eu vou colocando as quantidades de quantos participa de cada clube, né? Então, por exemplo, essa regiãozinha aqui, ó,
é a região daqueles que participam de 3 clubes. Beleza? Agora, aqui eu sei que não tem ninguém, vai ser 0. A quantidade aqui vai ser 0. Concordam que aqui vai ser 0? Porque ninguém participa dos três clubes ao mesmo tempo. Então aqui é 0. Aqui tem 0 garotinhos. Bom, aí a gente tem que pensar em outra coisa. A gente quer um mínimo de alunos, né? Se é o mínimo de alunos, a gente tem que colocar o máximo de alunos possível nessas 3 regiões aqui, ó. Que são as regiões em que, por exemplo, essa região aqui é onde participa A e B ao mesmo tempo. Aqui A e C ao mesmo tempo e aqui B e C ao mesmo tempo. Tem que colocar o máximo de alunos nessas 3 regiões. Beleza? Bom, a gente tenta distribuir. Quando a gente tenta distribuir, a gente vai encontrar alguns problemas, né? Porque olha só, eu poderia colocar aqui, tentar dividir igualmente, né? 7 para cá e 8 para cá, por exemplo. Aqui eu já tenho 15 alunos no clube B, correto? E aí não teria ninguém que é exclusivo do clube B, ok? Bom, aí eu tenho que distribuir para cá também, né? Para o C. No C, eu posso colocar 7 alunos que estão no C e no A ao mesmo tempo e já completaria a quantidade de alunos. Então não tenho ninguém, 0 aqui, nesse grupo que é exclusivo do clube C. Agora, no clube A, eu não tenho como ter um 8 aqui, né? Não tem como ter aqui 7 e 8. Porque se eu colocar um 8 aqui, fica 16 no C. Se eu colocar um 8 aqui, fica 16 no B. Então não tem jeito. Algum clube tem que ter alguém que é exclusivo, que é só desse clube aqui. Beleza? E aí eu tenho o mínimo de pessoas possível aqui para esse grupo. Que é, o mínimo aqui vai ser o quê? Ó? 8 e 8, 16, mais 7, 23. 23 pessoas aqui participando dos clubes. É o mínimo de gente que tem nessa escola. Tá bom? 12. Bom, mais uma questão de lógica aí, né, gente? Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. O menino pernambucano estava na casa da árvore. Bom, aí a gente já pode começar a classificar aqui, ó. Por exemplo, o menino pernambucano. Eu sei que não é Pedro, tá? Que ele é de São Paulo. Então eu tenho aqui que Pedro é de São Paulo e Joaquim é de Pernambuco. Beleza? Pronto, consigo diferenciar. Ele pergunta, quem estava na casa da árvore? Na casa da árvore tem exatamente 2 crianças. O que mais que ele fala aqui? Que Ana não estava sozinha no seu esconderijo. Então Ana poderia estar na casa da árvore, porque lá tem 2, né? Fala que uma menina se escondeu sozinha, a gente sabe que não foi Ana, né? Fala que o menino pernambucano estava na casa da árvore. Bom, então já sei que é o Joaquim que estava na casa da árvore. Quando ele fala que é o Joaquim, eu já posso eliminar essa daqui, né? Essa e essa. Beleza? Então eu tenho aqui B e C. Ou é Ana ou é Cláudia, que está com ele, né? Ele falou que Ana não estava sozinha. Então Ana estava com alguém, né? No esconderijo. E Cláudia, hein? Ele não fala nada sobre Cláudia? Ele fala que Pedro se escondeu junto com Fabiana, né? Se escondeu em algum outro lugar com Fabiana, né? Ou seja, Fabiana se escondeu junto com alguém. Tem alguém que está sozinha e Ana não estava sozinha, né? Então, assim, essa estava acompanhada, Fabiana. Ana estava acompanhada. Então, quem que se escondeu sozinha? A terceira que sobrou aqui, ó. Já Fabiana não estava sozinha. Ana também não estava sozinha. Então, quem se escondeu sozinha foi Cláudia, né? Se ela se escondeu sozinha, então certamente ela não está na casa da árvore. Então, não pode ser Joaquim, beleza? Essa daqui tem que ser Ana e Joaquim. Acho que eu fui meio confuso aí também, mas acho que deu para entender, né? É isso aí, depois me fala como que fez. Eu tava torcendo para ser Pedro e Ana, que tem um livro que eu adoro, um livro muito bom, que chama justamente Ana e Pedro. É um livro que eu li na época de escola, muito legalzinho. Próxima. Questão 13, pessoal. Agora começa as questões de conta. Então, o mal da gente ir para o nível 3 é que sempre vai ter alguma questãozinha que é muita conta.
E a gente chegou nela, é justamente essa daqui, a 13. Tem outras também, mas a 13 vai dar uma continha bacana aí, viu? Então vamos lá. A figura mostra 3 circunferências de centro O, P e Q. Todas tangentes, ela é tangente interior aqui, né? E essa daqui é tangente interior com essa grandona e tangente exterior com a de centro P. Cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C. Aqui, A, B e C. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro em Q. Tá aqui, ó. Diâmetro dessa aqui tangencia essa daqui. Em E, os raios das circunferências de centro O e P medem respectivamente 1 e 2/3. Então o raio dessa circunferência maior aqui, ó, que é esse raio aqui, ó, mede 1. E o dessa daqui mede 2/3. Estou escrevendo aqui embaixo só para não confundir o desenho. Vou precisar daquele espaço ali para confundir daqui a pouco. 2/3. E qual é o raio da circunferência de centro em Q? Tem uma coisa que a gente precisa saber sobre circunferências, é que toda vez que elas se tangenciam, os centros e o ponto de tangência, eles estão alinhados. Não sei se aqui na figura vai estar, que às vezes as figuras não representam muito bem, mas está alinhado, tá vendo? Eles estão todos na mesma linha. Eles sempre vão estar alinhados, sempre vai acontecer isso. Por que acontece isso? Porque no ponto de tangência, o raio aqui forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. E a mesma coisa aqui, o raio forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Então, os centros e esse ponto de tangência estão alinhados, eles estão na mesma reta. Tá? Essa é uma informação importante para a gente. E o mesmo vai acontecer com todas as vezes que a gente tiver tangência, seja por fora, né? Aqui eu tenho tangência por fora, ou seja tangência por dentro. No caso aqui, ó, eu tenho um ponto de tangência aqui no A, certo? O centro P e o centro O, tá vendo aqui? P e O também estão alinhados. E aqui também tem uma tangência interna, ó. Aqui tem a circunferência de centro Q e a grandona, elas se tangenciam aqui em C. E aqui eles vão estar alinhados também, olha lá, ó. Esse aqui eu achei que não ia dar, não. No olho parece que não tá, né? Mas tá alinhado também. Beleza? Isso aqui é uma coisa importante para a gente saber. E aí, assim, toda vez que estiver mexendo com circunferências assim alinhadas, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar os centros. A gente vai conectar os centros delas e ver o que a gente pode encontrar. E aqui começa a contaria. Porque olha só, eu vou fazer isso, vou ligar os centros dessas duas aqui e vou ligar os centros dessas duas aqui, ó. Tá bom? Com isso eu consigo um triângulo. Bom, aqui eu tenho esse outro ladinho aqui que vai me dar um triângulo também. Esse triângulo aqui ele vai ser retângulo. Por que ele vai ser um triângulo retângulo? Justamente porque aqui é um ponto de tangência. O E é um ponto de tangência. Então esse triângulo aqui é retângulo. Então eu tenho dois triângulos, tá? Observa aí que eu tenho o triângulo PEQ e tenho o triângulo OEQ. Os dois são retângulos aqui no E. E eu consigo descobrir essas medidas aqui. Essa medida aqui é 2/3, porque é o raio dessa circunferência. Tá bom? Essa medida aqui é x, que é o raio de Q, que eu quero achar. Aqui também é x, que é o raio de Q, que eu quero achar. Aqui, ó, tá? Aqui embaixo eu tenho esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui vale 1, né? Que é 1 é o raio dessa circunferência aqui. Vai até do O até o D. Ou do O até o A. Também vale 1. Do O até o A. Só que esse pedaço aqui vale 2/3. Então, o que sobrou aqui é 1/3. Tá bom. Bom, e aqui eu tenho um outro pedaço que é esse aqui, ó. Eu vou traçar aqui pontilhado. Vendo essa linha que a gente fez aqui, ó. Lembra que eu falei que tem uma linha ligando aqui os centros O, Q e C? Aqui é uma linha reta. Tá? Esse pedacinho aqui é x, que é o que é o raio que a gente quer encontrar. Daqui até aqui também é x, que é esse pedacinho aqui. Não, mas não é isso que eu quero. Esse aqui é x, né? E do O até o C, né? OC vale 1, que é o raio dessa circunferência aqui, ó. OC é 1. Beleza? Menos x vai dar esse pedaço aqui, ó. Essa hipotenusa desse triângulo aqui. Então a distância entre o centro OQ vale 1 menos x. Não sei se está claro aí, tá claro?
Não sei se está claro. Eu vou desenhar esses triângulos separados aqui para ver o que a gente consegue enxergar melhor. Olha só, eu tenho um triângulo aqui e tenho um outro que é menorzinho aqui. Vamos pegar as referências aqui para a gente saber quem é quem. Aqui é 90 graus, aqui é que, aqui é O e aqui é P. Então, o que a gente tem? Tenho 1 menos x e x. E nesse triângulo daqui, eu tenho 2/3 mais x, e aqui é x também. Ok? Bom, eu tenho esse pedacinho aqui, esse cateto, que eu não sei quanto vale. Vou chamar de y. E aqui embaixo também tenho ele, que aqui é 1/3 mais y. Que é isso aqui, mais esse pedacinho aqui. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou sapecar agora Teorema de Pitágoras. E aí vai ser o terror. Agora vai ser o terror, gente. Que eu vou pegar isso aqui, elevar ao quadrado e somar. E aí vou encontrar duas equações com x e com y. Por essas equações aqui, eu consigo determinar o valor de x. Então, bora fazer conta. Agora é fazer conta mesmo, tá? Vamos começar com esse triângulo aqui, então. Olha só. Triângulo PQE. O que a gente vai fazer aqui? Ó, hipotenusa ao quadrado. Então, 2/3 mais x ao quadrado é igual a este cateto ao quadrado, que é 1/3 mais y ao quadrado, mais este cateto ao quadrado, x ao quadrado. Tá bom? Como eu já resolvi, eu já vou pro caminho direto aqui, tá? Primeira vez que eu fiz, eu arrumei uma confusão com essas contas aqui. O que eu vou fazer? Vou tentar isolar o y, beleza? Então, vou deixar isso aqui desse lado, tá? Vou deixar ele assim, 1/3 mais y ao quadrado, e vou passar esse carinha para o outro lado. Então vai ficar assim, do outro lado vai ficar essa parcela aqui, que é 2/3 mais x ao quadrado, menos x ao quadrado, beleza? Aí a gente faz aqui, ó, trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Então vai ficar o quê? Desse lado fica a mesma coisa, do lado de cá vai ficar 2/3 ao quadrado. 2/3 ao quadrado é 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, é 4/9. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes 2/3 vezes x. 2 vezes 2/3 é 4/3. 2 vezes 2, 4 sobre 3. Vai aparecer aqui um x ao quadrado e tem um menos x ao quadrado aqui. Beleza? Aqui, ó, cortou. Desse lado aqui, ó, desse lado tem o 1/3 mais y ao quadrado, certo? Como eu quero isolar o y, eu estou deixando ele assim justamente para eu não ter que abrir esse trinômio quadrado perfeito aqui. Se eu abrir ele, eu vou ter dificuldade de isolar o y. Então eu isolo o y a partir daqui, de uma vez. Como que eu vou fazer isso? Passa esse quadrado para lá como raiz. Vai ficar 1/3 mais y igual a raiz de 4/9 mais 4/3 de x. Tá bom? Fica um negócio meio esquisito, mas tá bom. Não é tão ruim assim, não. E aí eu fico com y igual a essa raiz aqui, né? 4/9 mais 4/3 de x menos 1/3. E aí eu vou guardar isso aqui. Deixa isso aqui guardadinho aqui, que aí eu vou usar quando eu fizer o outro triângulo. Então eu vou fazer agora o Teorema de Pitágoras no outro triângulo. Vou fazer ele aqui do lado, ó. Esse aqui é o triângulo OQE. 1 menos x ao quadrado, a hipotenusa, tá? 1 menos x ao quadrado, que é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. Esse aqui fica um pouquinho melhor, né? Porque não tem um monte de coisa, um monte de fração, um monte de coisa. Então ele fica um pouquinho melhor. Y ao quadrado, vou deixar ele desse lado aqui, e vou passar esse x ao quadrado para lá. Então vai ficar assim, 1 menos x ao quadrado menos x ao quadrado. Então ficou assim, y ao quadrado é igual, faço o trinômio quadrado perfeito, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado aqui, vai cancelar de novo, ó. Tá vendo que os quadrados de x aqui estão cancelando, isso é bom. Vai aparecer a raiz aqui outra vez, então vai aparecer aqui, ó, y igual a raiz de 1 menos 2x. Então é essa outra parte que a gente tem aqui. Falei que dava conta, gente. Eu falei. Então, ó, eu tenho y, que é igual a esse negócio,
e y, que é igual a esse negócio. Então, os negócios são iguais, né? Esse negócio aqui é igual a esse negócio aqui. Vamos tentar usar isso aqui embaixo. Vou até escrever de amarelo aqui, ó. O que eu tenho é esse carinha aqui, raiz de 4 nonos mais 4 terços x menos 1 terço, igual a raiz, esse daqui agora, 1 menos 2x, tá bom? Aí eu trabalho com isso aqui. Meu objetivo, encontrar o x. Como que eu resolvo equações assim com raízes? Eu preciso elevar os dois lados ao quadrado, assim, ó. Ao quadrado, porque uma das raízes vai sumir, ela vai cancelar. Tá bom? Mas aí eu acho que vai ser melhor trabalhar com... Deixa eu ver, com esse 1 terço do lado de lá. Eu acho que vai ser um pouco mais agradável. Então eu vou passar esse 1 terço para lá, tá? E fazer isso que eu falei. Vai ficar 4 nonos mais 4 terços de x é igual a raiz de 1 menos 2x mais 1 terço. Aí sim, eleva ao quadrado. Então, vou pegar esse aqui e elevar ao quadrado assim. Eleva esse lado ao quadrado, eleva esse lado ao quadrado. O lado de cá é bom, que ele cancelou a raiz com o quadrado, tá? Vai ficar o 4 nonos mais 4 terços x, beleza? O lado de cá não é tão bom, porque eu tenho que fazer o trinômio quadrado perfeito. Eu tenho aqui um a mais b ao quadrado. Consegue enxergar isso aqui? Então, eu tenho que fazer o quadrado desse, 2 vezes esse, né? Primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? E aí vai ficar assim, ó. Esse daqui ao quadrado vai cancelar também. Então vai ser, deixa eu escrever tudo, ó. 1 menos 2x ao quadrado. E aí cancela, tá? Essa é a primeira parcela, o a ao quadrado aqui. Mais 2 vezes, primeiro vezes o segundo, vai dar 2 vezes 2 terços, que é o segundo, vezes o primeiro, que é esse aqui, que é 1 menos 2x, tá bom? Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é esse carinha aqui, que o quadrado dele é 1 nono. Preciso organizar isso aqui o máximo possível para eu poder levar ao quadrado de novo, para sumir com essa raiz. Então eu preciso levar ao quadrado outra vez, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou jogar tudo pro lado esquerdo. Tudo que eu puder, vou jogar pro lado esquerdo agora. 4 nonos menos 1 nono mais 4 terços de x. Aqui cancelou, tá vendo? Ficou 1, então ele vem para cá, menos 1, e ficou menos 2x. Ele vem para cá, mais 2x, que é igual... Aqui eu tenho 2 terços, raiz de 1 menos 2x. Esse 1 nono já foi para lá. Eu coloquei ele primeiro. Beleza. Aí eu opero com essa galerinha que está aqui. Olha só. Esse negócio aqui fica 3 nonos. Ok? 3 nonos, que é igual a 1 terço, simplificando aqui. Então é 1 terço menos 1 que está aqui. Tá? 1 terço menos 1. 1 terço menos 1 é 1 terço menos 3 terços, que dá menos 2 terços. Tá bom? Então aqui ficou menos 2 terços. Os números. Fiz a conta desse com esses carinhas aqui. Tá? São os números. E aqui eu tenho 4 terços mais 2x. 4 terços mais 2. 2 é a mesma coisa que 6 terços. Ok? Simplifica aqui, fica 2. É 6 terços. Então isso aqui dá 10 terços de x. Então isso aqui é mais 10 terços de x. Beleza? E isso tudo é igual a 2 terços raiz de 1 menos 2x. Bom, tem uma coisa boa agora, é que está todo mundo dividido por 3. Aqui eu tenho duas parcelas, tá? Se eu divido aqui por 3, ó, multiplicar por 1 terço, que é a mesma coisa que dividir... Oh, desculpa, não é dividir não, desculpa, gente. É multiplicar por 3, né? Se eu multiplico por 3 aqui, eu estou multiplicando essa parcela, vai ficar um 3zinho aqui na frente, né? 3 vezes 2 aqui, e o 3 cancela com 3. Tá bom? Então o objetivo de multiplicar por 3 é cancelar esses 3 que estão no denominador, né? Vocês já aprenderam isso em algum lugar, que quando o denominador é igual em todo mundo, eu posso cancelar os denominadores. Beleza, aí fica aqui menos 2 mais 10x igual a 2 raiz de 1 menos 2x. Mas observa que todo mundo é par.
Se todo mundo é par, né? Aqui eu tenho uma parcela de novo, né? Par. Então eu posso dividir todo mundo por 2. Tá? Dividir por 2, multiplicar por meio, mesma coisa. Então estou dividindo por 2, aqui fica menos 1 mais 5x, certo? E aqui raiz de 1 menos 2x. Tá bom? Agora sim, finalmente, eu vou vir aqui e elevar tudo ao quadrado outra vez. Esse aqui vai cancelar, esse cancela direto, e aqui eu tenho que fazer de novo o trinômio quadrado perfeito. Isso aqui eu poderia ter escrito ao contrário, que fica o formato do trinômio melhor, né? 5x menos 1 ao quadrado. 5x menos 1 ao quadrado vai ser 25x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos 10x, mais o quadrado do segundo, que é 1. E esse carinha aqui cancelou a raiz, ali fica só o 1 menos 2x. Tá bom? Olha aqui que maravilha. Eu tenho 25x ao quadrado, menos 10 mais 2 aqui vai dar menos 8x, e 1 menos 1 aqui vai dar 0, sumiu 0. Fiquei com uma equação do segundo grau. Olha que gracinha, gente. Precisa fazer delta, Bhaskara e blá blá blá? Não, não precisa. Porque aqui, ó, eu tenho só o fator x aqui e o fator x aqui. Não tem o termo independente, o c. Tem o ax2 mais bx só. O c não tem, é 0. Aí eu ponho o x em evidência. Fico com 25x menos 8, que é igual a 0. Tá? Eu tenho um produto de duas coisas que dá 0. Significa que uma delas é 0. Então, ou x é igual a 0, ou 25x menos 8 é igual a 0. Se 25x menos 8 é igual a 0, aí eu vou fazendo a equaçãozinha aqui, ó. 25x é igual a 8, x é 8 25avos. Beleza? Esse é o valor, 8 25avos. Esse valor aqui não convém, tá? Por que não convém? Porque x é uma medida. Então x tem que ser maior do que 0. Tá? É a medida de um comprimento lá, ele tem que ser maior do que 0. Então a resposta é 8 sobre 25, que está aqui. Gente, essa deu um trabalhinho lascado, não deu? É um trabalhinho bom essa daí. Me conta como vocês fizeram, se vocês deram conta, se foi difícil, foi fácil, né? Ela a princípio é um pouco difícil, eu custei para achar um jeito de fazer, porque eu não estava enxergando esses dois triângulos aqui. Não sei, talvez tenha algum outro jeito, deve ter, os caras devem ter pensado em alguma coisa que saísse com um pouquinho menos de conta, mas enfim, o jeito que a gente achou foi esse aí, fazer conta. Se você achou outro jeito, me conta aí. E vamos para a próxima. Questão 14, gente. Essa questão ela não é difícil, mas a gente tem que pensar um pouquinho, tá? Novidade. Os 9 pontos da figura estão igualmente espaçados aqui na circunferência, né? Maria quer pintar alguns desses pontos de tal forma que não exista triângulo equilátero cujos vértices estejam todos pintados. Qual é o maior número de pontos que ela pode pintar? Dá um pause, pensa direitinho nessa questão, se você não pensou ainda. O negócio é o seguinte, ela quer pintar o maior número de pontos de forma que não exista triângulos equiláteros aqui com os vértices pintados. Bom, o único jeito de formar triângulos equiláteros é eu pegar pontos que estejam com esse espaçamento aqui, tá? Aqui eu formo triângulo equilátero. Não sei se está claro para todo mundo, mas eu acho que é o único jeito que a gente tem de formar triângulos equiláteros aqui, porque tem que ter o mesmo comprimento, né? Esse comprimento tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. De nenhum outro jeito que eu ligar esses pontos eu consigo o mesmo comprimento. Se eu pegar aqui, por exemplo, né? Os comprimentos são diferentes, são claramente diferentes. Eu tenho um arco aqui, que é o dobro desse arquinho aqui. Então essa corda aqui, ela é maior do que essa, obviamente, tá? Então, o único jeito de formar triângulos equiláteros é ligar esses 3 pontinhos aqui, que tem um espaçamento de 2. Tem 2 aqui no caminho. 2 e aqui tem 2. Aí eu formo um triângulo aqui. Bom, aí o que ela quer? Ela quer pintar de forma que não tenha triângulos equiláteros. Então, o que a gente faz? A gente vai tentando pintar. Eu posso começar a pintar esse. Certo? Aqui eu posso pintar. Esse eu posso pintar. Não tem problema, né? Eu vou ligar aqui. O que eu não posso é ligar esse aqui. Se eu pintar esse, já era.
Se eu pintar esse, eu formo um triângulo aqui. Então, até aqui eu posso pintar, tranquilo. Aqui também e aqui também. Esse daqui também vai ligar com esse, ó. E forma um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse vai ligar com esse e vai formar um triângulo aqui, ó. Certo? Então, eu não posso pintar nenhum desses três que estão aqui. Então, eu consigo pintar 6 pontos. Tá claro isso? É o máximo de pontos que eu consigo pintar. Se eu pintar um a mais, eu vou formar o triângulo aqui. Gente, eu não consigo uma forma melhor de explicar esse daqui, não. Me fala aí se vocês conseguiram um jeito melhor de raciocinar. Eu acho que dá para a gente argumentar pelo princípio da casa dos pombos, né? O princípio das gavetas. Se você pensou em algum jeito de argumentar com ele, me fala, porque eu não consigo ter uma argumentação muito melhor do que essa, não. Nenhuma justificativa muito melhor do que essa, não. Tá bom? Então ela não é tão difícil, né? Bastava enxergar essa questão de como que ia formar os triângulos equiláteros, tá? Agora, um desafio realmente seria dizer de quantas maneiras diferentes ela pode pintar esses pontinhos de forma que não dê para fazer triângulos equiláteros, né? Aí seria realmente difícil, ainda não pensei, né? Se você quiser pensar nesse problema aí, comenta aí se vocês querem que a gente tente resolver ele depois, tá? Mas seria um probleminha legal. De quantas maneiras diferentes ela pode pintar aqui sem formar triângulos equiláteros? Análise combinatória, tá bom? Próximo. 15. Priscila escreveu um número em cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma dos 4 números escritos ficou igual à soma dos 3 números ligados pela linha vertical e igual à soma dos 3 números ligados pela linha horizontal. Qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Então é assim, ó. Tem duas regras que a gente precisa observar aqui. A soma dos 4 números, né? Esses 4 números aqui é igual à soma desses 3, que também é igual à soma desses 3, tá? São os números ligados pela linha vertical, igual à soma dos 3 números ligados pela linha horizontal. Beleza. Como que eu fiz? Eu pensei em sistema. Coloquei assim A, B, C, D. E aí eu sei que A mais B mais C mais D dá um número. Esse número tem que ser igual a A mais C, tá aqui, mais 2020. Eu acho que essa questão era de 2020, hein? Eles erraram a data aí. E B mais D mais 2020 também. Tá bom? Bom, aí a gente tem tipo um sistema aqui, né? Bom, aí o que eu fiz? Somei essas duas aqui, ó. Quando a gente soma essas duas, vai aparecer o quê? Vai aparecer A mais B mais C mais D, não é? A mais B mais C mais D mais 2020 mais 2020. Então é mais 40, 40, que é igual a 2N. Beleza? Beleza, né? Tá bom. Aí vem aqui para baixo. Dessa equação aqui, eu sei que esse negócio é igual a N. Não é? A mais B mais C mais D é igual a N. Então o que eu tenho é N mais 40, 40 igual a 2N. Ok? Passa esse N para lá, fica 40, 40 igual a N, que é 2N menos N. Então N é igual a 40. Não é isso? Qual foi a pergunta mesmo? Qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? N é a soma, não é? N é a soma dos 4 números que Priscila escreveu. Portanto, N é 40, 40. 4040. Letra C. Beleza? Isso aí. Próxima. Questão 16. Olha que legal. A figura abaixo mostra um tabuleiro 5x5 formado por 25 quadrados pretos ou brancos. Observe que esse tabuleiro não se altera quando girado 90 graus. Quantos tabuleiros 5x5 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram quando girados 90 graus? Aqui não dá pra gente ficar girando, né? Quando você faz a prova, você fica girando o papel assim para ver que realmente não se altera, né? Mas aqui está falando de figuras simétricas, né? Por simetria de rotação. Então, se eu giro esse quadrado, a figura não se altera. Então, eu posso pintar de várias formas diferentes, né? E eu quero só as formas em que ele não se altera, tá bom? Em que não se altera quando girado 90 graus.
Então essa que é a questão aí. Bom, a primeira coisa que eu fiz, que eu notei aqui, é o seguinte. Observa que esse quadrado da quina, ele tem que ser igual. Porque um outro detalhe é que ele diz uma rotação de 90 graus, mas não diz em qual sentido, né? Então eu posso girar 90 graus para lá, não é? Aí esse carinha aqui, ele vem para cá, né? Na verdade, ele vai ficar assim, né? Ele fica assim, ao contrário. Mas esse carinha, ele vem para cá, né? E esse que tá aqui vem para cá, e esse que tá aqui vem para cá. E esse que tá aqui vem para cá. Então ele faz isso, ó, não é? Quando eu giro 90 graus. Então, esse carinha da quina, ele tem que ser igual, né? Todos os da quina tem que ser iguais, de forma que quando eu giro não vai se alterar de jeito nenhum. Então o que eu fiz foi isso, eu fui numerando os que são iguais. Esse cara, né, tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, e tem que ser igual a esse. Ok? Observa que esses aqui também tem que ser iguais, ó. Esse tem que ser igual a esse, porque quando eu giro 90 graus para cá, ó, essa casinha cai aqui. Quando eu giro 90 graus, essa aqui cai aqui. Então esse aqui é 2, esse é 2, esse também é 2, que cai para cá, e esse também é 2. Beleza? E aí posso acabar de completar aqui, ó, 3 e 4. Porque esse vai coincidir com esse vai coincidir com esse. Esse daqui também vai vir para cá, e esse também vai vir para cá. Beleza? Então 1, 2, 3, 4. Ok? Tranquilo, né? Agora, aqui dentro tem um outro quadradinho. Agora esqueço essa borda aqui. Vou olhar esse quadrado 3x3 aqui, ó. Esse carinha aqui pode ser diferente de qualquer um dos outros. Mas ele tem que ser igual a esse. Que quando eu girar ele vai cair aqui. Tem que ser igual a esse e tem que ser igual a esse. Ok? Esse daqui é 6. Esses 4 aqui tem que ser iguais, né? 6, 6, 6, 6. Tá bom? Quando a gente faz o giro aí. E esse do meio, ele pode ser qualquer coisa, é o único que eu posso escolher à vontade, independente dos outros. Então, olha só, qualquer coisa que eu escolher para cá tem que ser igual de cá. Qualquer coisa que eu escolher para cá tem que ser igual de cá, e assim sucessivamente até o 7 aqui. Tá bom? Agora, quantas possibilidades eu tenho para cada número desse que eu coloquei aqui? Eu tenho 7 espaços que eu posso escolher à vontade. Eu escolho esse, né? Esse 7 aqui, ó. Olha só que legal que ele deu essa figura aqui, ó. Olha aqui, dentro desse espaço que eu posso escolher do jeito que eu quiser. E todo o resto vai depender do que eu escolher aqui. Aí cada um pode ter 2 cores diferentes. Então eu tenho 2 cores possíveis para o primeiro espaço, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Tá bom? Isso dá 2 elevado a 7, que é 128. Beleza? Essa é bem divertida também, bem legal. Muito bom. Vamos para a próxima, né? Vamos para a última página, então. Questão 17, questão de probabilidade. Vamos lá, olha só. 5 jogadores disputam um torneio de tênis de mesa, de modo que cada jogador enfrenta todos os outros exatamente uma vez. Problema clássico de combinatória e probabilidade. Nessas partidas não há empates. Em cada partida, os 2 jogadores têm a mesma probabilidade de ganhar. E o resultado de uma partida não influencia o resultado das demais. Qual é a probabilidade de algum jogador vença todas as suas partidas? Bom, aqui a gente tem um monte de conceitos de probabilidade, não dá para falar sobre todos eles. Esse é aquele tipo de questão que quem está no primeiro ano ou está no início do segundo ano acaba levando um pouco de desvantagem, porque precisa de mais conteúdo de probabilidade. Tem 2 maneiras de fazer. Uma fazendo por análise combinatória, e depois fazendo as frações, e outra por probabilidade. Vou fazer direto por probabilidade. Se vocês quiserem depois detalhar dessa questão, é só colocar aí nos comentários, tá? Então eu vou direto aqui, ó. A gente tem que olhar quais são as informações importantes. A primeira informação importante é assim: o resultado de uma partida não influencia no resultado das demais. Ele está supondo isso daqui. Isso daqui quer dizer que os eventos são independentes, eu posso multiplicar as probabilidades. Outra coisa que ele diz é que os 2 jogadores têm a mesma probabilidade de ganhar. Então, se está em um jogo, a probabilidade do Joãozinho ganhar é meio, 50%, e a probabilidade do Ricardinho ganhar é meio também, tá bom? Sempre tem a probabilidade de 50% cada um. Beleza. Aí ele pergunta, qual a probabilidade de que algum jogador vença em todas as suas partidas? Aqui que me pegou, tá? Eu fiz a primeira vez e errei.
porque eu considerei um jogador só. Na verdade, a gente começa assim. Então imagina que você tem lá o Ricardinho, tá? Ricardinho, ele suponha que ele vença todas as partidas. Primeiro, quantas partidas ele vai jogar? Você tem 5 jogadores, certo? Então o Ricardinho vai disputar 4 partidas. As 4 partidas que ele vai disputar, cada uma ele tem probabilidade meio de ganhar. Então a primeira ele tem probabilidade meio, a segunda probabilidade meio, a terceira probabilidade meio e a última probabilidade meio. O fato dos resultados serem independentes, né? A probabilidade de ganhar o resultado de uma partida não influencia os demais. O fato de serem independentes garante que eu posso multiplicar tudo. Multiplicando isso aqui tudo vai ficar 1/16. Beleza? É isso daqui. Bom, isso daqui é a probabilidade do Ricardinho ganhar todas as suas partidas. Se tivesse 1/16 que eu tinha marcado, que eu fiz correndo essa questão, e fiquei encucado porque eu não tinha achado o resultado. Quando ele fala a probabilidade de que algum jogador vença todas as partidas. Então eu tenho que calcular a probabilidade do Ricardinho ganhar as 4 partidas, do Pedrinho ganhar as 4 partidas, da Elisângela ganhar as 4 partidas e do, sei lá, o Henrique ganhar as 4 partidas. Tá? Cada um deles tem probabilidade 1/16. Faltou um, né? Faltou a Maria Rita. 1/16 também para Maria Rita, né? Para esse cara aqui também. Todos eles têm probabilidade 1/16 de ganhar todas as partidas. Bom, mas o que eu faço com esses números? Como assim? Não dá para todos ganharem todas as partidas, né? Aqui eu tenho ou para cada um. Ou o Ricardinho ganha todas, ou o Pedrinho ganha todas, ou a Elisângela ganha todas, ou... Entendeu? Esse ou aqui é que me diz que eu vou somar. Então eu vou fazer 1/16... mais 1/16, 5 vezes, né? Por que eu estou escrevendo isso tudo, gente? 1/16 vai ser 5 vezes 1/16, tá? 5 vezes 1/16 é 5/16. Tá resolvido aqui. Questão 17, tá? Se você fez diferente, fala para mim aí. Próxima questão. Questão 18. Bom, essa daqui para mim é uma das mais difíceis. Eu não consegui fazer ela de primeira. Eu tive que pedir ajuda aos universitários. E aí saiu. Vamos ver. Sejam A e B inteiros positivos tal que A mais 2 é múltiplo de B. E B mais 2 é múltiplo de A. Tá? Eu comecei ela assim. Quando fala que é múltiplo, aqui as pessoas fazem muita confusão com múltiplo e divisor. Se A mais 2 é múltiplo de B, então quer dizer que A mais 2 é igual a B vezes alguma coisa. Vou colocar assim, B vezes M. B vezes alguma coisa. E se B mais 2 é múltiplo de A, isso quer dizer que B mais 2 é igual a A vezes alguma coisa. Tá bom? Porque ele é múltiplo de A. Beleza? A gente tem essas duas equações. Eu comecei a tentar trabalhar com essas equações, eu arrumei uma confusão. Bom, mas aí ele pergunta, qual é o maior valor possível para A mais B? Tá? Uma coisa que depois eu percebi que a gente pode fazer é o seguinte, se esse carinha daqui, né, é múltiplo de B, então significa que A mais 2 é maior ou igual a B, com certeza. Tá? Implica que o B mais 2 é maior ou igual que A, porque se é múltiplo, então esse múltiplo poderia ser 1, inclusive, por isso que é o maior ou igual aqui. Aí eu posso mexer nessas equações e escrever assim, ó, que, por exemplo, passando o B para cá e o 2 para lá, eu tenho que A menos B é maior ou igual que menos 2. E aqui fazendo o contrário, passando o A para cá e o 2 para lá, não, melhor, deixo o 2 aqui, deixo o 2 desse lado e passo o B para cá, né? Aí eu vou ter assim, 2 maior ou igual que A menos B, tá? Eu posso ler isso ao contrário? Posso ler isso assim, A menos B menor ou igual que 2. Ok? Aqui eu não sei qual que é maior que o outro, A menos B ou B menos A. O que importa é que a diferença entre eles não ultrapassa 2. Essa aqui é a informação mais importante que a gente tem aqui, né? Que a diferença entre eles não ultrapassa 2. Então o que eu tenho é exatamente isso daqui, ó, que B menos A não ultrapassa 2, ou seja, essa diferença, e A menos B também não.
tá? Não ultrapassa 2. Só multiplicar essa equação aqui por menos 1, você vê B menos A também é menor ou igual que 2. Tá bom? Essa aqui que é a informação importante que a gente tem. Beleza? Bom, aí vamos tentar trabalhar com essa ideia de ser múltiplo. Porque fala que A mais 2 é múltiplo, né? B menos 2 é múltiplo. Tá bom? Então a gente trabalha com as possibilidades. Eu sei que a diferença entre eles não é 2. Então vamos supor, primeiro caso, que a diferença A menos B seja 0. Tá? A menos B ou B menos A, tanto faz aqui, né? Se a diferença deles é 0, significa que os dois números são o mesmo número. Se os dois números são exatamente o mesmo número, e eu sei que A mais 2 é múltiplo de B, eu tenho que A mais 2 é múltiplo de B. Só que o B é o próprio A. Então ele é múltiplo de A. Tá? Então A mais 2 é múltiplo de A. Bom, se A mais 2 é múltiplo de A, né? Então A mais 2 é igual a alguma coisa vezes A. A vezes K, por exemplo. Né? Se eu passo esse outro A para lá, fica que 2 é igual a K mais A. Observe que tem A aqui nos dois, né? Então isso aqui é a mesma coisa que A, aqui é menos, né? Menos A. Fica A que multiplica K menos 1. Significa que 2 é múltiplo de A. Beleza? Então A só pode ser 1 ou 2. Ó, inteiros positivos, tá? Então A pode ser 1 ou A pode ser 2. Né? Porque se o 2 é múltiplo de A, então se o A for igual a 1, o B também é igual a 1. Ok? E aí o A mais 2 é 3, que é múltiplo de 1. E também o B mais 2 é 3, que é múltiplo de 1 também. Beleza? Satisfaz aqui o que a gente quer. Tá? Então aqui eu tenho o valor para A mais B, ele pergunta aqui, né? Qual o maior valor possível para A mais B? Então nessa situação aqui, o valor que eu tenho para A mais B é 2, tá? A mais B é igual a 2 nessa situação aqui, que é 1 e 1. Bom, se o A... Então aqui se o A for igual a 1. Agora, se o A for igual a 2, o B também é igual a 2, porque eles são iguais, né? Então B também é igual a 2, certo? Aí o A mais 2 é 4. A mais 2 é 4, que é múltiplo de 2. E mesma coisa, B mais 2 é 4, que é múltiplo de 2 também. Tá bom? Então eu tenho uma outra situação, que A mais B é 2 mais 2, que é 4. Ok? Tem essas duas situações aqui. Tá bom. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, a gente está partindo daqui, ó, que a diferença entre eles é menor ou igual que 2, correto? Eu fiz com a diferença sendo 0, agora eu vou fazer com a diferença sendo 1. A menos B igual a 1. A diferença entre eles pode ser 1? Existe essa possibilidade? Então aqui eu tenho que A é igual a B mais 1, certo? Eu sei que B mais 2 é múltiplo de A. E A é B mais 1, correto? Isso, A é B mais 1. Então eu sei que o B mais 2 é múltiplo de B mais 1. Bom, B mais 2 eu posso decompor ele em B mais 1 mais 1. Isso aqui é múltiplo de B mais 1, certo? É múltiplo. Agora olha só, aqui tem um B mais 1 aqui, não tem? E aqui B mais 1. Eu posso trocar isso aqui por A. A mais 1 é múltiplo de A. Agora, se o número, né, é múltiplo, se o A mais 1 é múltiplo de A, eu tenho o seguinte, que A mais 1 é igual a Q vezes A, por exemplo. Né? Significa que 1 é Q vezes A menos A. Tá? Põe o A em evidência. A, Q menos 1. Significa que 1 é múltiplo de A. Tá? 1 é múltiplo de A. Não importa o que é esse Q menos 1. O que importa é que 1 é múltiplo de A. Beleza? Se 1 é múltiplo de A, então o A tem que ser 1. Não tem que ser 1? O A obrigatoriamente é 1. Se o A é igual a 1, o B é igual a 0, né? A é igual a 1, B é igual a 0. Essa é a única situação possível que apareceu aqui para nós.
A igual a 1 e B igual a 0. Impossível, tá? Por quê? Porque o A e o B, eles têm que ser maiores do que 0. Tá lá no enunciado. A e B tem que ser inteiros positivos, tá bom? E aí resta a última situação que vai dar para a gente as respostas, que é essa situação aqui, que é o A menos B igual a 2. Aí eu vou ter o seguinte, vou ter exatamente o A igual a B mais 2. Beleza? Nessa situação aqui, eu já tenho que o B mais 2 é múltiplo de A, correto? B mais 2 é múltiplo de A, porque B mais 2 é igual a A. Agora eu tenho que fazer que o A mais 2 é múltiplo de B. Então eu tenho que o A mais 2, que é igual a B mais 2, que é B mais 4, é múltiplo de B, não é isso? A mais 2 é múltiplo de B, essa é a informação que a gente tem. Então eu tenho que B mais 4 é igual a alguma coisa, vamos dizer, P vezes B. Então 4 é P vezes B menos B, ou seja, é P que multiplica P menos 1, significa que o 4 é múltiplo de B, ok? Se o 4 é múltiplo de B, eu tenho só 3 possibilidades para B. B tem que ser um divisor de 4. Se o B é um divisor de 4, então B é igual a 1, ou B é igual a 2, ou B é igual a 4. Gente, eu estou explorando todas as possibilidades aqui. Acho que dava para ser um pouco mais direto, mas já que eu comecei, vamos embora. Bom, o B é igual a 1. Se o B é igual a 1, eu sei que o A é B mais 2, né? Então A é igual a 3. O A mais 2 é 5, que é múltiplo de B, que é 1. E o B mais 2 é 3, que é igual a A. Então aqui tem um check aqui. Ok. Isso aqui, ó, nessa situação, A mais B é 1 mais 3, que é 4. Nessa outra situação aqui, eu tenho que o A é B mais 2, então A é igual a 4. A mais 2 é 6, que é múltiplo de 2, e B mais 2 é 4, que é o próprio A. Beleza? Nessa situação eu tenho A mais B, 2 mais 4, que é 6. Fechou aqui. E a última, olha só, tenho A é B mais 2, então A é igual a 6, não é isso? Então A mais 2 é 8, fechou aqui, múltiplo de B, e B mais 2 é 6, que é o próprio A, gente. Tem hora que dá uns bugs, né, do milênio. A mais B então vai ser o quê? A mais B é 4 mais 6. 4 mais 6 é 10, tá bom? Então aqui eu tenho todas as possibilidades de A mais B. Coloquei aqui de amarelo, ó. Pode ser 4, pode ser 6, pode ser 10. Aqui não apareceu nenhuma, né? Impossível. E aqui apareceu outras duas, que pode ser 2 ou pode ser 4. A soma. O maior valor que a gente encontrou possível aqui foi o 10. Então esse aqui é o premiado. É o valor premiado aqui, que é 10, letra D, que é a resposta certa lá. Essa deu para suar um pouquinho, deu? É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos para a penúltima questão. Eu falei que a outra deu para suar, essa aqui também deu para suar um pouquinho, viu? Geometria. Então essas últimas questões aí deram bastante conta. Essa daqui em particular eu fiz de um jeito super bagunçado, depois eu fui tentando arrumar para ficar um jeito melhor para explicar. Vamos ver se vai dar para entender aqui o que eu fiz nessa questão. Vamos lá, olha só. Você tem um retângulo, né? Retângulo ABCD é formado pelos triângulos ABP, tá vendo? Esse daqui. Tem um 6 aqui dentro, que vai ser importante para nós. CQP, que é esse aqui. Temos 5 aqui. AQD, que é esse aqui. E o APQ, que é o de dentro aqui. Bom, as áreas dos triângulos blá 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 são essas aqui, que está escrito aqui. Tá bom? Qual é, em centímetros, a área desse triângulo aqui? Triângulo APQ. Bom, a ideia é o seguinte aqui que eu fiz. Olha só, imagina que eu tenha as dimensões do retângulo assim, ó, x e y. Primeira coisa, eu sei que a área é x vezes y, tá? Então eu vou procurar por isso aqui, ó.
o x vezes y no meio das minhas contas aqui agora, tá? Bom, aí esse pedacinho aqui eu vou dividir em duas parcelas. Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Esse aqui vai ser A. Se esse aqui é A, esse aqui é Y menos A. Concordam? Que é isso tudo menos essa parte. E aqui é a mesma coisa. Eu vou dividir em B, que vai ser esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui, pedação, né? Vai ser X menos B. Tá bom? Observa que eu tenho base e altura para todos os triângulos. E qual que é a ideia aqui para a gente? É usar esses valores aqui que a gente tem das áreas para descobrir o x e o y aqui para achar a área do retângulo. Quando eu achar a área do retângulo, eu faço a área do retângulo, né? Esse aqui é a área do retângulo, viu? Acho a área do retângulo e subtraio esse número aqui, né? Beleza? Bom, aí eu vou escrever todas essas informações agora. Tá? Acho que não dá para fugir disso, não. Eu tenho esse triângulozinho aqui, cuja área é B vezes Y sobre 2, né? A área aqui dá 2, portanto, B vezes Y é 4. E eu tenho esse outro triângulo aqui, o ABP, cuja área é A vezes X sobre 2, que é igual a 6. Portanto, A vezes X é 12. Não é isso? E aí eu tenho esse daqui que é o mais confuso. Vai dar um pouquinho de trabalho. Que é esse daqui, ó, x menos b vezes y menos a sobre 2, que é igual a 5. Ok? Que é base vezes altura sobre 2. Já vamos passar esse 2 para lá de uma vez, porque eu quero evitar a fadiga. Vou colocar aqui o 10, tá bom? Já coloco o 10 ali de uma vez. Tá. Eu vou pegar esses valores que vão aparecer aqui e vou substituir nessa última equação. Aqui eu vou fazer a propriedade distributiva. Quando eu fizer a propriedade distributiva, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui x vezes esses dois carinhas, depois b vezes esses dois carinhas aqui. xy menos ax menos by mais, que é menos a menos b aqui, ab, que é igual a 10. Tranquilo? Que é igual a 10 aqui. Bom, esses valores aqui eu já sei. Esses aqui eu tenho, ó. Esse aqui é o AX, que está aqui. AX é 12. E esse aqui é o BY, que é 4. Então eu vou passar aqui para baixo para a gente fazer aqui agora. Ó. XY menos 12 menos 4 mais AB é igual a 10. Eu já posso simplificar mais aqui, né? Vou passar tudo para o lado esquerdo. Aqui vai ficar menos 16, menos 10, menos 26. Então eu fiquei com xy menos 26 mais AB igual a 0. Bom, só que esse AB aqui eu consigo melhorar ele por aqui, ó, tá? Eu vou passar tudo para x e y, porque o que eu preciso é isso aqui, ó. Preciso desse carinha aqui, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse y para lá. Então b é 4 sobre y agora, tá? E vou passar o x para lá. Então a é 12 sobre x agora também, ok? Então eu vou substituir isso daqui, ó. Vai ficar 4 sobre y vezes 12 sobre x. Aqui eu pus na ordem trocada, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto aqui, né? 6, xy e aqui 0. Bom, aqui ficou um numerão ali, né? xy menos 26 mais 48 sobre xy igual a 0, tá bom? Bom, aí eu tenho esse cara aqui, né? Esse aqui. Uma equação meio esquisita, é um tipo de equação fracionária. Mas não é tanto problema assim pra gente não. Eu vou chamar esse negócio aqui de R igual a xy. Então vai ficar assim. R menos 26 mais 48 sobre R é igual a 0. É justamente o R que eu quero encontrar, você concorda comigo? Que é a área do retângulo grande. Então R de retângulo grande aí. Vou multiplicar tudo por R. Multipliquei a equação inteira por R. Para quê? Para assumir esse R aqui do denominador. Ele vai cancelar. Aqui eu vou ter um R ao quadrado. Aqui vai ficar menos 26R. E aqui vai ficar mais 48 igual a 0. Então observe que aqui apareceu uma equação do segundo grau. Posso fazer delta, Bhaskara,
etc, etc, né? Mas aqui eu tenho a técnica da soma e produto também que eu posso usar. Que aqui, ó, 48, eu tenho que achar dois números que multiplicados dá 48 e que somados dá 26. Só que 48 é 2 vezes 24, então já tá ali, não tá? 2 vezes 24. 24 mais 2 dá 26. Então as raízes são 2 e R igual a 24. Beleza? É uma dessas duas aí. Só que a raiz 2 pra gente não convém, tá? Essa daqui não convém, porque esse triângulo não pode ter área 2, né? Porque se esse retângulo tiver área 2, não cabe uma coisa de área 6, de 2, né? Não vai caber, então não serve. Então R pra gente vai ser R vai ser 24, ok? O que é o R? R é a área do retângulo grandão lá, tá bom? Então é 24. Aí eu tenho o que aqui? 24, que é a área do retângulo, menos essa soma aqui, ó, 6 mais 5, 11, mais 2, 13, 24, menos 13. Aí vai dar essa área aqui de dentro, que deu aqui, 24 menos 13, deu 11. É isso? É isso mesmo, né? Sou péssimo de conta, gente. 11, me ajuda aí. Então essa área aqui é 11, dá 11 letra E. Então deu um trabalhinho bom aí também, não deu? Mas essa questão é bem interessante, eu achei ela bem legal mesmo. Comenta aí se você conseguiu fazer, e se quiser que eu falo mais sobre soma e produto, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, né? Para ajudar vocês a resolver as coisas aí por soma e produto. Na maioria das questões assim, ó, agiliza bastante, viu a solução? Agiliza bastante. Você consegue achar rapidinho aqui, agiliza muito o seu processo. Vamos para a última então, bora! Última questão, questão 20, gente. Essa questão dá até medo, né? Questão de pote com água aqui, esses recipientes, esses tanques aí, esses negócios. Mas não é tão... Bom, dá trabalho também, viu, gente? Mas ela não é tão difícil assim, não. De novo, eu arrumei uma confusão para fazer essa questão. E eu acho que não dá pra gente fugir muito dessa confusão, não. Vamos lá. Ela fala o seguinte, que tem dois reservatórios ligados por um fino tubo em sua parte inferior. Então, tá aqui um tubinho e que conecta esses dois potes aqui. Um tem uma água mais alta, né, e outra mais baixa. Tá bom? Que contém o mesmo volume de água com diferentes alturas. Por que o volume é diferente? Porque o raio aqui é diferente, tá? O raio é diferente. Abrindo-se a torneira do tubo, a água escoa de modo que as alturas das colunas das águas se tornem iguais. Isso é um princípio da física, né? Princípio de Pascal, eu acho. Depois me fala aí nos comentários. Se você souber, comenta aí pra gente. Eu acho que é Pascal mesmo, alguma coisa assim. Eu lembro de ter estudado isso. É esse princípio que fala que se eu tenho dois tubos conectados, a tendência é eles ficarem na mesma altura e não no mesmo volume, tá? Isso aqui é um processo que funciona dentro do seu vaso aí na sua casa, o vaso sanitário. O nível de água do reservatório esquerdo baixa x centímetros. Então ele estava nessa altura, ele baixa x. E o nível do reservatório direito sobe y. Então esse sobe y, tá bom? Conforme indicado na figura 2 aqui. Qual a altura H em centímetros da água em equilíbrio? Tá? Então eu quero essa altura aqui, ó. Então o que ele quer é a altura H. Beleza? Bom, aqui de novo, talvez as pessoas que não estudaram ainda o segundo ano, que fala de volumes, né, de figuras sólidas, talvez tenham um pouco de dificuldade de resolver essa questão. Tá? Mas tem algo muito intuitivo nesse tipo de questão, que é o princípio de Cavalieri, que vai dizer para nós o seguinte, que o volume de água aqui vai ser sempre a área da base, não importa qual é a base, tá? Vezes a altura, desde que a base de cima seja igual a de baixo. Tá? É como se fosse um retângulo, só você imaginar que é a mesma ideia de um retângulo. Você pega aqui a quantidade que tem aqui embaixo, multiplica pela altura, né, e vai te dar a área, no caso do retângulo. Aqui vai te dar o volume. Aí você pega essa área aqui, tá bom? Então aqui tem uma área 1, aqui tem uma área 2. Isso aqui é uma constante, essa área não muda, porque eu não estou mudando o pote. Então essa área 1 aqui e a área 2 é a mesma. Então eu não preciso me preocupar com essas áreas. Aí o que eu posso fazer
com essas áreas aqui. Eu sei que o volume desse lado é igual ao volume desse lado. Então, como que eu calculo o volume desse primeiro pote aqui? Vai ser a área 1, que é essa área de baixo aqui, desse círculo, tá? Quando você já estuda coisa, é até pior, porque aí você vai fazer com raio, né? Você vai fazer πr1 ao quadrado, πr2, que é a área do círculo. Mas não precisa do raio aqui, nem de π, nem da área. É só saber que a área é a mesma, tá? A área aqui não se modifica para cá. Então eu tenho aqui uma área 1, tá? Vezes essa altura aqui. Quanto vale essa altura aqui? Vai valer a altura final mais esse pedacinho que ela abaixou, né? Então a altura aqui é h mais x, beleza? E do lado de cá, essa outra volume aqui, esse outro volume, vai ser a área 2, que multiplica h, que é essa altura final aqui, menos y, beleza? Estou tirando esse pedacinho aqui, vai ficar só essa alturazinha aqui, beleza? Então essa altura aí é h menos y. Então eu tenho essa primeira equação aqui para poder trabalhar, beleza? Bom, primeira vez que eu fiz eu arrumei uma confusão mesmo, tá? Eu peguei outra equação com as alturas aqui, coloquei, usei o volume inicial, o volume final e fiz uma confusão. Mas não precisa de tanta confusão não, porque no fim a única coisa que eu preciso saber é que o volume de água que saiu desse reservatório entrou nesse, concordam? Então esse volume de água aqui, ele entrou aqui, não foi? Então esse pedacinho daqui, que saiu daqui, ele entrou para cá, não é? E ele tem que ser igual, né? Essa diferença tem que ser igual. O tanto que diminuiu aqui, aumentou aqui em termos de volume, em termos de quantidade de água. Agora, quanto que abaixou aqui? Abaixou esse volumezinho aqui que eu marquei aqui para vocês, ó, daqui até aqui. Quanto que é esse volume aqui? É a área 1 vezes x, tá? Essa área da base vezes a altura x. Isso tem que ser igual, essa areazinha aqui, né? Área 2, vezes essa alturazinha y aqui. Área 2, y. E pronto. Com essas duas equações aqui a gente consegue resolver. Tem vários jeitos de chegar nessa equação aqui. Você me conta como que você fez para chegar nela. A primeira vez eu fiz volume de um, volume do outro, fiz um monte de equações. Até chegar aqui. Normal quando a gente pega uma questão para fazer pela primeira vez. Depois que eu saquei isso aqui, é uma coisa teórica, né? Você olha e fala, ó, tanto que escoou daqui tem que ter entrado para cá. Fim de papo, é isso daqui. Beleza? Aí eu consigo relacionar essas grandezas todas aqui, tá bom? E aí eu vou fazer da seguinte maneira, deixa eu lembrar aqui como é que eu fiz. Isolei a área 2 com relação à área 1. Fiz assim, a área 2, né? Vou isolar, passar o y para lá. Vai ser a área 1 vezes x sobre y, ok? Pego essa equação aqui, substituo na primeira, tá bom? A primeira, então, está me dizendo que a área 1 vezes h mais x é igual à área 2. A área 2 eu vou substituir por área 1 x sobre y, h menos y. Ok? E aí eu faço as contas, ó. Vou fazer distributiva aqui, ó. Chuveirinho. Área 1, h mais A1x vai ser igual, de novo aqui chuveirinho, ó. Sim, beleza? Vai ser igual a A1xh sobre y menos A1xy sobre y. Esse y aqui vai, cancela. Não é isso? Observa que eu posso dividir todo mundo por A1. Todos têm um fator A1 aqui, não tem? Beleza? Então eu posso dividir todos os termos aqui por A1. A1 cancela, olha só. Cancela. Eu fico só com essa razão aqui, ó,
que era o que eu precisava das áreas, precisava dessa razão aqui que eu tirei dessa equação. Enfim, tirei o A1 da jogada, tirei a área 1 da jogada. O que sobrou do lado esquerdo? Do lado esquerdo sobrou H mais X, do lado direito sobrou XH sobre Y menos X, ok? Bom, o que a gente está querendo mesmo? Gente, até esqueci. A gente quer essa altura H, né? Quer dizer, na verdade eu não esqueci, não, tô brincando, só para testar vocês. Eu quero essa altura H aqui, ó, tá? E eu tô com ela aqui na mão. Observa que todas as alternativas estão em função de X e Y, então, olha só que lindo, gente. Ah, bom demais. Então eu já tô com tudo na mão, ó, H, X e Y. O que eu preciso? Preciso jogar o H pro lado esquerdo, né? Vou jogar o H pro lado esquerdo, vou ficar com H menos X sobre Y, H é igual, esse x passa para lá, fica menos 2x, tá bom? Só para não ficar negativo aqui, eu já vou multiplicar por menos 1 de uma vez, poderia multiplicar para o final também. Prefiro multiplicar de uma vez para ficar com menos h mais x sobre yh, que é igual a 2x. Aqui eu faço o MMC desse lado aqui, fica y embaixo, né? Menos h y mais xh igual a 2x. Aí esse h eu ponho em evidência, fica menos y mais x sobre y igual a 2x. E esse cara passa para o lado de lá, é invertido. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então fica h, que é igual a 2x vezes y sobre menos y mais x. Esse menos y mais x aqui eu vou inverter a ordem, tá, gente? Menos y mais x é a mesma coisa que x menos y. Só para ficar melhorzinho, né? Então, h é 2xy em cima, tá? 2xy. Embaixo é x menos y e acabou. Acabou! É penta! Não, é tetra, né? Ó, é penta, né? Tá bom. É 2xy sobre x menos y. 2xy sobre x menos y. Ah, que lindo, gente, olha. Que lindo. Essa aqui foi a que eu consegui melhorar melhor do jeito de fazer. Essa sacada aqui é muito importante, né? Essa sacada é muito importante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, se tenha sido útil para vocês aí. Algum desses exercícios resolvidos. Parabéns se você assistiu todos, você ficou aqui do início até o final. E é isso aí. Se você gostou, deixa um tinino aí pra gente. E compartilha esse vídeo aí com os seus colegas obmepeiros. E vamos embora estudar mais matemática, né, gente? Que matemática é bom demais. Se inscreve aí, a gente se encontra nos próximos vídeos. Qualquer dúvida com relação a essas questões aí, se você quiser aí uma conversa, se você quiser conversar sobre alguma questão específica, coloca nos comentários, dependendo aí da adesão, o pessoal pedir as questões, eu posso comentar todas elas aí com vocês depois. Beleza? Valeu! Tchau!